Eu não sei por que razão, ou até sei por que razão, eu me lembrei neste final de semana, quando estava na televisão, olhando ali aquele velório do ministro Teori Zavascki, eu me lembrei do assassinato do juiz Giovanni Falcone, em 1992. Vocês devem saber, eu já falei aqui outras vezes, que em 1992 teve início na Itália a chamada Operação Mãos Limpas. Começou em Milão, na Procuradoria de Milão, no Ministério Público de Milão, e o juiz do caso ali, o juiz Sérgio Moro do caso ali, ou Teori, na Corte Suprema, era o juiz Giovanni Falcone, que foi assassinado. Eu sei que alguém vai me dizer assim, mas você está insinuando que o Teori foi assassinado? Eu não estou insinuando, eu tenho dúvidas a respeito disso aí. Eu acho, como todo mundo está achando, que isso tem que ser muito bem investigado. Aliás, acho que tem que ocorrer uma investigação independente. Eu sou da opinião de que a investigação sobre esse acidente lá em Paraty deve estar a cargo de instituições independentes. Dependentes como quem, por exemplo? Como, por exemplo, a OAB. Mas independentes. Ou pelo menos investigações que tenham a participação de organizações que não pertençam apenas às diversas instâncias do poder público. Porque se isso não ocorrer, vai ficar assim a suspeita de que houve um atentado ali. Até o filho do próprio ministro Teori Zavascki, acho que pode ter acontecido sim um atentado. Durante o final de semana eu li muita coisa a respeito disso aí. Teorias conspiratórias de tudo que é tipo a respeito do que aconteceu em Paraty. Algumas delas assim, completamente absurdas, né? Eu fico inclusive penalizado ao examinar a posição de alguns dos atores da cena política, como por exemplo o PT. O pessoal do PT, do lulopetismo, parece que não se entende. Uma parte crucifica o Teori, a outra parte canoniza o Teori. Aliás, isso não acontece apenas nas hostes petistas, mas acontece praticamente em todas as hostes, né? Porque a verdade é que o ministro Teori Zavascki pode ser analisado em dois momentos completamente diferentes de atuação nos casos relacionados com o lulopetismo, né? Primeiro, no mensalão, logo depois que ele foi nomeado, aí, quando tomou posições francamente favoráveis aos que o nomearam para o cargo do PT. Depois, agora, na Lava Jato, ele, relator do caso da Lava Jato, na Corte Suprema, para quem tem foro privilegiado e para recursos que fossem levados à Corte Suprema, ali ele teve um início que foi marcado por posições e discursos de franca hostilidade ao juiz Sérgio Moro. De franca hostilidade. Só vou citar um caso aí, que foi aquele que ele invalidou aquela gravação entre o Lula e a Dilma. E que valeu um puxão de orelha tremendo no Sérgio Moro, dado por ele, aplicado por ele. Então, até ali, quem era o Teori Zavascki? Era um ministro do Supremo Tribunal Federal que correspondia ao que se esperava dele, ou seja, que fosse fiel ao lulopetismo que o nomeou para o cargo. Mas, num determinado momento, quando a opinião pública brasileira se colocou francamente contra ele e contra quem estivesse do lado do lulopetismo no Supremo Tribunal Federal, quando as pessoas foram para a rua, quando inclusive o próprio Teori Zavascki, a família dele, os seus amigos começaram a ser confrontados, até fisicamente, a partir dali o ministro começou a mudar
de posição e passou a examinar a questão da Lava Jato sobre um outro prisma, se colocando ao lado da sociedade brasileira que quer e exige que os corruptos sejam investigados, denunciados, julgados e enfiados na cadeia. Então, são dois Teori Zavascki. E é esse Teori Zavascki que morreu agora, esse último, que causou toda essa comoção aí no Brasil, porque se esperava que a qualquer momento agora ele homologasse a delação premiada dos 77 executivos da Odebrecht, que eu já chamei aqui várias vezes de a mãe de todas as delações. Uma mãe de todas as delações que com certeza vai causar choro e ranger de dentes para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, para a dona Dilma Rousseff e para muita gente que está dentro do atual governo, inclusive. Talvez o próprio presidente da República, Michel Temer. Então, 200 políticos, a maioria dos quais com foro privilegiado, que foram denunciados nessa mãe de todas as delegações. A gente não conhece ainda delações, a gente não conhece ainda o teor, né, dessa mãe. Está lá agora no Supremo. O grande imbróglio agora é saber quem é que vai substituir o ministro Teori Zavascki. O presidente Michel Temer, aqui em Porto Alegre, nesse final de semana, teve uma atitude correta ao anunciar que não vai nomear o novo ministro enquanto o próprio Supremo não escolher o relator que vai substituir Teori Zavascki. Porque havia uma discussão durante o final de semana em relação ao novo relator, porque uma tendência de juristas era no sentido de que o novo ministro nomeado por Temer, esse herdaria a relatoria do caso Lava Jato. Isso me parecia até muito consequente, mas um problema político muito grande em relação a isso aí, porque o próprio Temer está ali naquela relação ali de investigados, de nomes que aparecem nas delações, né? O presidente teve um bom senso, né, elogiável, de dizer, não, o Supremo escolhe e depois que ele escolher é que eu vou indicar o novo ministro para que o Senado aprove ou não aprove. De modo que a batata agora quente está nas mãos do Supremo Tribunal Federal, né? Muita gente está querendo apressar os passos e fazer com que a própria presidente do Supremo Tribunal Federal homologue essa delação, que seria um delírio completo, porque ela não domina esse inquérito. Ela não tem condições nenhuma de homologar nada a respeito disso aí. Não tem condições. O que deve prevalecer é um entendimento geral de que ou o colegiado dos ministros escolhe um novo relator, ou que se preencha uma vaga na segunda turma do Supremo Tribunal Federal e ali, internamente na segunda turma, se eleja ou se sorteia o novo relator. Olha, eu sinceramente acho, que é uma aposta minha aqui para vocês, que o novo relator vai acabar sendo o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal. Por que razão? Primeiro porque ele já é o revisor, ele já era o revisor da Lava Jato ali no âmbito do Supremo, ele já era o revisor do Teori, ele era o revisor. Portanto, ele domina o assunto tanto quanto, ou muito perto do que dominava o Teori Zavascki. Em primeiro lugar, isso aí. E segundo lugar, que de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal atual, o que menos oferece, entre aspas, riscos de polêmica é o Celso de Mello. É o que menos oferece. Eu acho que a solução vai ser por aí. Bom, só para finalizar, eu quero chamar a atenção de vocês aí também para o seguinte: esse caso do Teori Zavascki demonstra também de que modo a segurança falha em relação a homens como esse Teori Zavascki. Ele viajou lá para Paraty sem segurança nenhuma. Uma pessoa com a importância que ele tem em julgamentos como esse do Lava Jato, viajar sozinho dentro de um pequeno avião, sem que o avião tenha sido
examinado antes, sem levar ninguém com ele. Isso aí é simplesmente intolerável e temerário, né? De modo que essa questão, inclusive da segurança, ela deve alertar a Polícia Federal e alertar o próprio juiz Sérgio Moro em Curitiba, para que ele não venha a ser o próximo da lista, né? Para que não venha ele se tornar também um juiz Giovanni Falcone, né? O Sérgio Moro tem que se acautelar. Essas viagens, inclusive, do juiz em aviões de carreira, são viagens muito temerárias, né? A menos que alguém marcasse em 2, 3 voos diferentes a ida dele, e ele chegar num dos voos de carreira, qualquer um deles, sem que alguém soubesse exatamente qual, né? A segurança do juiz Sérgio Moro, olha, precisa ser reforçada, né? Por último, quero recomendar então para vocês esse livro aqui, ó, Operação Mãos Limpas. Muita coisa que está acontecendo aqui, nessa Operação Lava Jato, aconteceu aqui na Operação Mãos Limpas. Ela não teve um êxito completo porque foi atropelada no meio do caminho, aí, como eu acabei de descrever, aí, com assassinatos de personagens centrais da Operação Mãos Limpas, mas sobretudo pela ação do establishment político italiano, que mudou a legislação, como se tenta mudar aqui, para atropelar esse tipo de operação aí, né? Mas na época, Mãos Limpas foi a mais importante operação realizada para desmontar corrupção sistêmica em governos, né? A Operação Mãos Limpas resultou na prisão de 400 pessoas, né? 2.000... Aqui, olha aqui, ó, 4.500 processos e 800 mandados de prisão. A Lava Jato já está não em 4.500 processos, mas em 16.300 processos. Não em 800 mandados de prisão, mas em 2.900 mandados de prisão. Quer dizer, é 3 vezes maior do que foi a Operação Mãos Limpas. Até agora, não terminou ainda. É isso aí, senhores. Eu volto amanhã.